A gestação marca o início de uma das fases mais transformadoras na vida de uma mulher. Mais do que apenas mudanças físicas, essa nova jornada é acompanhada por emoções e grandes expectativas. Para que este período seja vivido com segurança e tranquilidade, o acompanhamento pré-natal é essencial. É por meio dele que é possível garantir o desenvolvimento saudável do bebê e também o bem-estar da mãe. Acompanhe agora um pouquinho sobre a medicina fetal da Unimed Erechim. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um serviço essencial que a Unimed Erechim oferece, que é a medicina fetal. E para falar sobre este tema de relevância, nós temos aqui conosco a doutora Mariane Ongarato Luni, que é médica, ginecologista, obstetra e especialista em fetologia. Então é um serviço importantíssimo da Unimed. Ela está acompanhada da Milena Sonda, que é a supervisora do CDI, Saúde da Mulher. Milena, bem-vinda mais uma vez à TV Erechim para falar desse serviço importante da Unimed. Olá, Sandra, olá a todos. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de estar falando sobre um serviço tão importante como esse, né? E estamos aqui para poder discutir um pouquinho sobre a medicina fetal. Pois é, doutora, bem-vinda. Primeira vez aqui na TV Erechim, né? A recém chegou em Erechim. Primeira vez, voltei para Erechim em março, agora, mas eu sou daqui. Nasci em Três Arroios, na verdade. Fiquei 3 meses em Três Arroios e desde sempre morei em Erechim. E agora compondo a equipe da Unimed Erechim com toda aquela estrutura gigantesca e tecnologia de ponta, né? Sim, a gente tem toda a estrutura necessária para fazer ótimos exames de imagem, que é o foco da medicina fetal, né, hoje em dia. Falando um pouquinho da medicina fetal, o que abrange a medicina fetal e o que é a medicina fetal? Então, a medicina fetal, ela é uma subespecialidade da ginecologia e da obstetrícia, em que a gente visa cuidar da saúde do bebê e da mãe. A gente cuida do bebê intraútero, né? A gente cuida de mães com casos de diabetes, pré-eclâmpsia, intercorrências. A gente consegue prevenir esses tipos de intercorrências também através dos exames, diagnosticar precocemente. E aí a gente também cuida de possíveis intercorrências que possam haver durante a gestação. Como, por exemplo, bebês pequenos que necessitem de Doppler seriados, detectar malformações. Em alguns casos, a gente pode manejar aqui em Erechim ainda, ou em outros casos, a gente acaba encaminhando para Porto Alegre, que é o serviço de referência. Mas a medicina fetal é isso, é prevenção, cuidado da mãe e do bebê durante a gestação. Quando se detecta que o bebezinho lá nos primeiros meses de vida, porque quando ele já é gerado, já é uma vida, né? Tem, por exemplo, um problema cardíaco. É possível fazer uma intervenção dentro do útero? Sim, a gente tem especialistas no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um dos poucos estados que tem especialidade de cirurgia cardiológica. Nesses casos, a gente encaminha lá para Porto Alegre, geralmente na Santa Casa de Misericórdia, que é onde tem cirurgia cardíaca fetal. E aí, lá eles conseguem fazer um acompanhamento mais detalhado desses bebezinhos. Milena, hoje a Unimed Erechim, ela se especializou em oferecer serviço de imagem com clareza, com eficiência e rapidez. Fale um pouquinho do que compõe o serviço de imagem do setor onde você está envolvida. Claro, com certeza. Então, hoje a gente tem um centro diagnóstico por imagem específico para a saúde da mulher, onde a gente conseguiu realizar uma infraestrutura toda especializada nessa parte, decoração, a gente trabalha com aromaterapia, cromoterapia, o ambiente todo envolvido para que a mulher se sinta bem, tenha privacidade, confie nos nossos médicos. A gente tem um corpo clínico gigante, então todos eles são ótimos, a gente consegue ter aparelhos de alto nível, tecnologia de ponta, salas, né, que são bem especializadas nessa parte, aparelhos específicos para a parte de medicina fetal. A gente consegue realizar exames, né, obstétricos todos, inclusive 3D, onde a doutora Mariane realiza algumas fotinhos lindas dos bebezinhos. Então, ele é um espaço voltado realmente para a saúde da mulher, para as mulheres poderem ficar mais à vontade e tranquilas nesse espaço junto à Unimed. Verdade, são 9 meses em que a Unimed faz esse acompanhamento, mas a Unimed também presta outros serviços lá que
preparar essas mãezinhas, né? Então tudo está englobado nesse teu setor. Exatamente. Além da medicina fetal, a gente trabalha também com mamografia, densitometria, raio-x, temos tomografia também, um espaço novo, onde a gente realizou a inauguração ano passado, né? Então, a gente tem todos os exames que são precisos para realizar os exames de rotina. Então, tudo que precisar, a gente tem dentro da Unimed, com 2 setores especializados na parte e envolvendo todos os profissionais especializados. Doutora, hoje é muito comum a gente escutar mães que descobriram que o bebê tem Down, tem alguma síndrome, uma doença rara, depois que nasce. Durante esses exames, é possível já detectar e, de repente, começar a tratar? Sim, a gente tem exames de rastreio durante a gestação toda. Por exemplo, o morfológico de primeiro trimestre é um exame essencial para a gente detectar esse tipo de risco de trissomias. O morfológico de primeiro trimestre ele é realizado entre 11 e 14 semanas, onde a gente vê a prega nucal do bebezinho, osso nasal, artérias umbilicais, ducto venoso, como é que está a circulação do ducto venoso. A gente vai ver também Doppler das artérias uterinas, que é para a gente ver a circulação da mãe, das artérias uterinas da mãe, para a gente ver risco também de pré-eclâmpsia. Então, é um exame essencial que a gente usa para detectar esse tipo de risco de malformações, de anomalias como cromossomopatias, como trissomias, trissomia do 13, 21, 18, eu já calculo para os obstetras, eu tenho uma ótima relação com os obstetras, é muito importante salientar isso também, que eu consigo já calcular depois do exame, eu faço um monte de perguntas para as mães também em relação à pré-eclâmpsia e a paciente já sai com o cálculo de risco tanto para a pré-eclâmpsia quanto para essas cromossomopatias. Pode acontecer nos primeiros meses aí de acompanhamento a gestante não ter problema nenhum de eclâmpsia. Lá no 6º, 7º mês começa a desenvolver. É possível isso? E de que forma é realizado aí nesse caso o acompanhamento? Aí a gente tem que acompanhar de acordo com o pré-natal, né? Tudo é feito com um pré-natal bem realizado, né? A gente tem ótimos obstetras aqui em Erechim que pedem os exames adequadamente. E aí, durante o pré-natal começou a dar picos de pressão, começou a dar sinais de pré-eclâmpsia. Existem exames tanto laboratoriais como esse Doppler das artérias uterinas que a gente pode fazer para ver os riscos de pré-eclâmpsia, da mãe ter essa pré-eclâmpsia. Fatores genéticos influem também neste período? Influenciam. Mãe que teve... Quais são as perguntas que eu faço para elas para a gente fazer o rastreio da pré-eclâmpsia? Se fuma, se tem alguma doença, por exemplo, síndrome antifosfolipídio, lúpus, hipertensão crônica, se toma alguma medicação, pacientes diabéticas também têm maior risco, pacientes com gestações múltiplas, gemelares, trigemelares também vão ter mais risco de pré-eclâmpsia. E também tem o fator de risco em relação às gestações anteriores. Se teve pré-eclâmpsia na gestação anterior, eclâmpsia na gestação anterior, se fuma, o tabagismo é um fator muito importante. E também fertilização in vitro é um dos fatores de risco para esse tipo de doença acontecer. Doutora, e na carteira da gestante, é um documento que ela tem que ter junto durante esse período de gestação, né? Eu comento com os pacientes que é muito importante não só trazer para mim ou para o médico pré-natalista. A partir do momento que tu engravida, a tua carteirinha é o teu principal documento, porque pode acontecer alguma coisa na rua, pode ter alguma intercorrência, a gente nunca sabe o que vai acontecer. É importante estar com essa carteirinha na mão. Por quê? Porque ali vai constar a tua tipagem sanguínea, tuas doenças, as medicações que tu está usando, idade gestacional, é possível calcular. E por isso também é importante levar nos exames. Tem muita paciente que não leva. E como eu sou ginecologista e obstetra, medicina fetal, eu gosto de olhar as carteirinhas. Eu olho a carteirinha de todas as gestantes que levam para mim. Porque ali contém informações importantes do que eu tenho que abrir o olho. Às vezes a gente consegue acompanhar os exames anteriores porque fez ali conosco, mas às vezes as pacientes não fizeram conosco. Então a carteirinha vai ser o registro que a gente tem para saber, opa, esse nenê era pequenininho. A gente tem que abrir o olho, fazer um Doppler. Aí, é pequenininho, precisou fazer um Doppler, a gente consegue entrar em contato com o médico assistente para, doutor, a gente tem como fazer um complemento desse teu exame.
É por isso essa é a importância da gente fazer um acompanhamento detalhado com a carteirinha também. Quando a mãe está fazendo todo esse processo direitinho, vai lá no Unimed, faz os exames, consulta com o ginecologista, é tudo encaixadinho como tem que ser, mas o bebê vem antes do prazo. É um susto para a equipe? É um susto para a equipe, mas a gente tem como prever isso também. A gente tem o morfológico de segundo trimestre, que é o exame que a gente serve para a gente detectar malformações fetais durante a gestação, que é feito entre 20 e 24 semanas. Ele serve, a gente olha desde a cabecinha, olhinhos, boquinha, nariz, barriga, se vai ter hérnia diafragmática, gastrosquise, que é quando partes do intestino estão para fora, se tem pezinhos tortos, a gente olha todo o corpinho do bebê. E aí, antes desse exame ser feito, no mesmo momento, a gente faz a medida transvaginal do colo uterino. Essa medida transvaginal do colo uterino serve para a gente ver o risco de parto prematuro. Então, a gente consegue ver que colos menores de 2,5 centímetros, a gente consegue fazer intervenções, conversar com o seu obstetra para fazer intervenções antes. Ou, tem algum afunilamento, já aconteceu. A gente já pegou paciente que o colo estava abrindo na parte interna, no orifício interno. No orifício externo estava tudo bem. E eu consegui conversar com o obstetra e a gente conseguiu fazer uma intervenção a tempo, porque no dia seguinte ela entrou em trabalho de parto. E agora está tudo bem com a gestação dela. Então, são formas da gente prevenir. São exames essenciais para a gente prevenir durante a gestação e que estão aí, a gente consegue realizar, então, muito importante. E também tem aquela mãe que quer ter parto normal, mas de repente ela não vai ter possibilidades. Nos exames também é possível analisar isso e orientar a mãe que de repente naquele caso é melhor uma cesárea ou se naquele caso o parto normal é melhor. Então, o parto normal vai ser sempre melhor, tanto para a mãe quanto para o bebê, né? Nós obstetras, a gente briga muito com isso porque o parto normal ele é melhor para o amadurecimento do pulmão, para a amamentação, fatores de risco também, risco de cirúrgico, né? A cesárea ela não é brincadeira, ela veio para salvar vidas, na verdade. Ela veio para a gente ser usada quando não é mais possível. Mas em relação a quando intervir e tudo mais, a gente acaba fazendo isso em parceria com o obstetra da paciente, né? A gente vai conversando, o Doppler, o bebezinho tá pequenininho, o Doppler tá melhor, tá tudo bem, a gente consegue levar mais para frente, consegue, um diabetes gestacional, não é indicação absoluta de cesariana, a gente consegue ir controlando o peso, daí eu converso com eles, a barriguinha tá grande, o bebê tá indo para um percentil mais alto, quem sabe intervir antes, mas decisão de cesárea, de parto, isso a gente vai fazendo um acompanhamento para evitar, a não ser que seja desejo da paciente, parceria dela com o obstetra, daí isso é deles. Verdade, e esse cuidado integral da Unimed, Milena, e a gente fala cuidado integral porque a Unimed pensa em todas as fases da nossa vida, né? Às vezes que a gente está na barriga da mãe até envelhecer. É possível ter todo esse acompanhamento lá nesse setor, com equipe especializada? Claro, Sandra, a gente tem toda uma infraestrutura, né? A Unimed tem todos os serviços próprios que conseguem auxiliar, né? Desde a barriga da mamãe, a gente tem pessoal da medicina preventiva que tem o grupo, né, da atenção integral às gestantes, que a gente faz parte também com a doutora Mariane para divulgar o serviço, né? Desde a barriguinha, a mãe acompanha. Então, após o nascimento também a gente consegue, tem uns bebezinhos que retornam para fazer os exames de rotina, a mãe continua sendo nossa paciente, né? Então, a gente tem aí, ao longo da vida, não só desde a gestação, mas a gente consegue acompanhar a vida do bebê, da gestante, enfim, de todos os pacientes conosco de uma melhor forma, com todos os exames, né, tanto laboratorial, imagem, enfim, tudo isso que a gente consegue dar o suporte necessário para os nossos pacientes, né, porque, enfim, esse é o nosso jeito de cuidar, né, cuidar dos pacientes que nos procuram e da melhor forma possível. Verdade. Tem um horário específico de atendimento? Então, a gente trabalha das 7 da manhã até as 18h30, sem fechar ao meio-dia. A doutora Mariane, enfim, todos os médicos trabalham todos os dias conosco, né, pelo turno da manhã, à tarde. Aos sábados também nós atendemos, das 7 da manhã até as 11h30. Atendemos os convênios da Unimed, do cartão de acesso, particular.
Caberg, Scopus Saúde, enfim, todos os outros convênios também que possam nos procurar. A gente tem um amplo atendimento de mais além da Unimed. Então, nós somos apoio e suporte para quem puder nos procurar. Atendemos e fazemos os agendamentos por telefone fixo, né? Se vocês quiserem nos contatar, pelo WhatsApp, ou se quiserem também preferir nos conhecer e ir presencialmente lá na nossa infraestrutura, a gente realiza toda a parte de agendamento. A gente tem uma infraestrutura muito legal, toda especializada e que a gente com certeza aguarda todos. E lembrando que nesse jeito especial da Unimed de cuidar, nós também temos o curso para gestante que vai abordar esses temas, outros temas também, e vai dar essa confiança, esse aconchego para ela. Com certeza. Inclusive, está tendo ainda, né, agora, os cursos da atenção integral à gestante, né, da saúde da gestante, onde tem vários profissionais, né, uma equipe multiprofissional, desde nutricionista, psicólogos, obstetra, inclusive a gente teve lá anunciando o nosso serviço. Então, tem todos os profissionais necessários para uma gestação tranquila, saudável, né, e que possam nos procurar sempre que precisarem de ajuda. Verdade. Aquela fotinho especial que às vezes as mães guardam lá no quartinho do bebê, que é a foto 3D, é possível também fazer com aquela clareza e nitidez? É possível quando o neném permite. Eu consigo, tenho feito fotos muito bonitas, assim, bem legais. Está sendo bem bacana o trabalho que a gente está fazendo ali na Unimed. Mas tem muito bebê que não mostra permite, a carinha. não mostra tímido pra foto. Mas o que eu combino com elas? Me lembrem na próxima eco, vamos tentar na próxima, a gente vai tentando. Até o final da gestação a gente vai tentando. A gente tem uma funcionária nossa que trabalha ali no CDI mesmo, que foi até as 34 semanas, ela não mostrou o rostinho pra nós, não mostrou. E aí, com 34 semanas, a gente finalmente conseguiu ver o rostinho da Sofia. Então, assim, eu vou tentar sempre que possível e a gente faz umas fotos bem bonitas, bem bacanas. Tem bebês, como tu falaste agora da Sofia, que são tímidos para foto, né? Isso. E deixam a mãe naquela expectativa. Não, minhas mães querem muito essa Querem foto, muito. né? E é muito semelhante mesmo, principalmente quando tu faz nos últimos meses de gestação, quando o bebê nasce, né? Já começa a criar aquele vínculo de imaginar o rostinho, os traços. E daí com o passar da gestação o bebê já tá mais gordinho, já tá mais bem formadinho, então fica uma foto muito bonita mesmo. Mas tem bebê que bota a mão na cara, tem bebê que bota o pé no rosto, eles fazem de tudo dentro da barriga. Tem bebê que durante o exame tá de cabeça para baixo, de repente já tá lá com a cabeça para cima, eles são bem arteiros. Bem arteirinhos mesmo. E é um serviço essencial, embora a foto seja um momento de alegria, mas saber que o bebê está bem, que está sendo muito bem acompanhado por uma equipe, é uma satisfação para a equipe e para a mãe também, né? Sim, a mãe fica bem mais tranquila, né, quando a gente consegue fazer esse tipo de imagem. Isso aí, muito bem. Eu quero agradecer vocês por estarem aqui hoje falando da nossa querida Unimed aí, que possui cartão acesso fácil, possui convênios, possui outros convênios, estrutura hospitalar também excelente, né? Que a gente fica encantado toda vez que vai lá, tem novidades em todos os setores e no setor de vocês é tão aconchegante e desejamos que cada vez mais as mulheres procurem esse serviço da Unimed, tenham esse aconchego, esse carinho, esse jeito especial de cuidar da Unimed. A equipe é toda integrada justamente para oferecer esse conforto. Obrigada, Milena. Obrigada, Sandra. Obrigada a todos. Estamos disponíveis sempre que vocês precisarem, né? Do início ao fim da gestação, enfim, para exames de rotina. Sempre que precisarem, podem contar conosco sempre. Muito obrigada. E sempre lembrando as mulheres que a gente não precisa estar grávida para ir nesse setor, Claro, né? Tem exames que que são essenciais para detectar doenças ou problemas antes dele acontecer. Exatamente. Inclusive, a gente já está chegando quase no outubro, né? Que é o Outubro Rosa, que a gente sempre lembra. E a gente faz uma campanha bem extensa, né? Da mamografia. Mas exames de rotina, sempre que o ginecologista, né, solicitar, é importante. E a gente está sempre disponível com todos os exames necessários para poder realizar essa parte de exames da saúde da mulher, que é super essencial. Doutora, parabéns por integrar o corpo clínico da Unimed. Sucesso aí na tua trajetória, que você consiga ajudar muitas mulheres e captar muitos rostinhos arteiros. A gente que agradece a oportunidade de estar aqui, né, divulgando o nosso serviço. E eu acho que bem importante também lembrar que como a Unimed tem todos esses exames disponíveis para a prevenção da saúde da mulher, lembrar que a gestação não começa
na gestação. A gestação começa antes da gestação. Então, o recado que eu quero deixar é: se planejem, tem medicações para iniciar antes da gestação, comecem o seu pré-natal antes de estar grávida. Aproveitem que a Unimed tem todos esses recursos, exames laboratoriais, exames de imagem, deixem todo o teu corpo em dia para iniciar a gestação, para que a gente não tenha que lidar com intercorrências durante a gestação que poderiam ter sido prevenidas. E principalmente a alimentação, né? A Unimed possui nutricionistas que te orientam a limpar o teu corpo com alimentos para o feto desenvolver melhor. A equipe está completa, né? Tem um nutricionista, fisioterapeuta, academia, tá toda pronta para ter um bom cuidado e uma gestação tranquila. Muito obrigada. Obrigada a vocês.